Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existiriam contradições nos evangelhos. Bem, muita gente lê a Bíblia como se fosse um texto técnico e não como a comunicação inteligente de Deus para com o homem. Em um texto técnico, o autor pode informar que Portugal e Espanha são países com determinadas características, mas em uma comunicação inteligente, alguém que tenha visitado Portugal e Espanha poderá descrever a sua viagem a Portugal para uma determinada pessoa e sua viagem à Espanha para outra pessoa, porque estará comunicando-se com essas pessoas dentro de diferentes contextos. Assim é a Bíblia. Nós precisamos entender não só o que Deus disse, mas o que Ele quis dizer, a quem Ele disse, quando Ele disse, por que Ele disse, que circunstâncias Ele disse, etc. Mas vamos às aparentes contradições que você mencionou. Primeiro, os pais de Jesus o levaram para o Egito, fala Mateus 2,14, e os pais de Jesus não o levaram para o Egito, segundo Lucas 2,22, 2,39. Mateus 2,14 diz que, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Já Lucas 2,22 diz que, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E Lucas 2,39 diz que, quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Então, contradição? Não. A solução é muito simples. Jesus nasceu. Seus pais o circuncidaram ao 8º dia, como fala Lucas 2,21. 40 dias depois do parto, viajaram a Jerusalém para o ritual da purificação de Maria, conforme Levítico 12, 1-4, e voltaram a Nazaré, como diz em Lucas também. Lucas 2,39 diz: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Porém, considerando que Belém dista apenas 7 quilômetros de Jerusalém, eles podem ter ido a Nazaré depois de terem voltado a Belém, onde os magos os encontram em um prazo de até 2 anos após o nascimento de Jesus. Veja que Jesus nasceu em uma estrebaria, porém os magos o visitaram em uma casa. E Herodes mandou matar os meninos de até 2 anos, pois este seria o tempo aproximado do nascimento até a visita dos magos. Em Mateus 2,11 diz que, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Entraram na casa. E Mateus 2,16 diz que Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Eu creio que a chave para entender o que aconteceu esteja nesse período longo entre o nascimento e a visita dos magos, e, por conseguinte, o aviso para que fugissem para o Egito. Muito provavelmente o menino Jesus caminhou alguns trechos do caminho até o Egito, pois já não era um bebê. O problema todo está no presépio, onde colocam os magos visitando o bebê Jesus numa manjedoura, cercado dos pastores, quando, na realidade, essa visita, esses visitantes que vieram do Oriente, estiveram ali quase 2 anos depois dos pastores que receberam a revelação do nascimento de Jesus. Outras viagens e roteiros de Jesus, de José, Maria e Jesus, não são descritos nos evangelhos porque não interessam ao assunto que Deus queria comunicar, como no exemplo que eu dei da viagem a Portugal e a Espanha. Eu vou contar para uma pessoa o que interessa a ela da viagem e para outra o que interessa a outra pessoa. Não posso não contar as mesmas coisas para as duas. Outra passagem que você disse achar uma contradição. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Isso está em Marcos 1, de 12 a 13. Jesus não foi tentado por Satanás no deserto. Isso está em João 2, de 1 a 2. Marcos 1, de 12 a 13 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. João 2, de 1 a 2 diz que ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bem, eu sinceramente não entendi onde você viu contradição aqui. Os assuntos são totalmente diferentes.
Marcos está falando da tentação de Jesus. E João está falando de um casamento no qual ele esteve, no qual ele compareceu. Marcos está falando de algo que ocorreu antes do ministério público de Jesus. E João está falando de algo que ocorreu depois, quando Jesus deu início ao seu ministério público. Se você achar que os evangelhos seguem uma ordem cronológica, uma sequência cronológica, vai ter dificuldade quando ler o evangelho de Lucas, que segue uma sequência moral e não necessariamente cronológica. Outra dúvida sua, achando que é uma contradição. O primeiro sermão foi na montanha, Mateus 5, de 1 a 2. E depois você diz que o primeiro sermão foi em terra plana, em Lucas 17 e 20. Vamos às passagens. Mateus 5, de 1 a 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, etc, etc. Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. As passagens falam de duas ocasiões distintas. O fato de o ensino ser semelhante é porque era Jesus quem estava ensinando. Mas há diferenças importantes também. Em Mateus ele só fala de bem-aventuranças, mas em Lucas você encontra os ai de vós. Outra passagem. Jesus foi crucificado na terceira hora. Marcos 15, 25. E Jesus foi crucificado na sexta hora, em João 19, 14 a 15. E agora? É uma contradição também? São contradições? Não. Em Marcos 15, 25 diz, e era a hora terceira e o crucificaram. João 19, 14 a 15 diz, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Existe uma diferença, na verdade, no modo como os judeus contavam as horas do dia, que é a maneira usada por Marcos, e o modo romano de contar as horas do dia, que é a maneira usada por João. É como você encontra, por exemplo, o sistema métrico. Você tem o sistema métrico decimal, usado na Europa e no Brasil, e você tem o sistema por polegadas, que é usado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Se você quiser entender melhor, você pode procurar na internet uma explicação detalhada dessas diferenças de horário entre o horário romano e o horário judeu, a forma de contar o tempo. Mas vamos a outra aparente contradição. Dois ladrões teriam zombado de Jesus. Isso está em Mateus 27, 44, Marcos 15, 32. Um ladrão apenas zombou de Jesus em Lucas 23, de 39 a 40. Vamos a Mateus 27, 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Marcos 15, 32. O Cristo, o Rei de Israel, ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados, o injuriavam. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Essa também é simples de resolver. Os dois zombaram de Jesus até o momento em que Lucas escreve que um deles ficou do lado de Jesus. Qualquer leitor inteligente irá juntar as duas narrativas e entenderá que nesse momento o ladrão arrependido mudou de lado. Porque o assunto de Lucas é justamente a conversão desse ladrão, o que não é assunto nem de Mateus nem de Marcos. Se você viaja com o Benedito e com o Sebastião a Brasília, e um dia se encontra com a irmã do Sebastião, é bem provável que você diga a ela, fui a Brasília com Sebastião, seu irmão. E o Benedito? Não interessa falar dele, porque ela nem o conhece. Como eu disse, Deus está comunicando a sua palavra a pessoas inteligentes, e estas saberão buscar nela o que realmente interessa e é importante. Outra passagem que você apresentou como uma possível contradição. Deram vinho com fel para Jesus beber na cruz, Mateus 27 a 34. Deram vinho com mirra para Jesus beber na cruz, em Marcos 15, 23.
Vamos às passagens. Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando-o não quis beber. Marcos 15, 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Ele recebeu diferentes bebidas em diferentes momentos. Cada evangelho está falando de uma. Ele também recebeu vinagre, o qual bebeu. Mais uma vez, se você for a uma festa e se os seus amigos perguntarem o que você bebeu, talvez você diga cerveja. Mas se o seu pai perguntar, talvez você diga Coca-Cola. E aí, você bebeu cerveja ou Coca-Cola? Os dois. Mas a informação seletiva foi dada a cada um por causa dos diferentes contextos. Outra passagem. Uma mulher foi visitar o túmulo de Jesus. João 20, versículo 1. 2 mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Mateus 28, 1. 3 mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Marcos 16, 1. Mais de 3 mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Lucas 24, 10. E agora? Todas elas foram visitar o túmulo. Sim, use o mesmo raciocínio das explicações anteriores. Esse raciocínio vai servir aqui também. Nós temos diferentes momentos em que a ênfase é dada em diferentes mulheres e com diferentes objetivos. Você já estudou teoria dos conjuntos? Bem, está na hora de repassar a matéria. Outra passagem que você disse ter contradições. Aos discípulos foi ordenado que fosse a Galiléia depois da ressurreição. Mateus 28, 10. Aos discípulos foi ordenado que ficasse em Jerusalém depois da ressurreição. Lucas 24, 39. Vamos a Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Lucas 24, 49 e 51. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Entre uma passagem e outra, se passaram 40 dias. A de Mateus ocorre logo após a ressurreição de Jesus, e a de Lucas, momentos antes de ele ascender ao céu. Portanto, ele pode ter dito aos discípulos muitas coisas, e os convidado a irem a muitos diferentes lugares antes da instrução final, para que permanecessem em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Outras passagens que parecem contraditórias. Jesus subiu aos céus do Monte das Oliveiras, Atos 1, de 9 a 12. E Jesus subiu aos céus de Betânia, Lucas 24, de 50 a 51. Vamos às passagens. Atos 1, 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Lucas 24, de 50 a 51. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Se você olhar no mapa, verá que esses lugares são praticamente vizinhos. Como Lucas é o mesmo autor do Evangelho e de Atos, ele não iria cair em contradição. Mas o que acontece é que ele está falando de um lugar amplo, onde estão situados o Monte das Oliveiras, Betânia e Betfagé. Se eu disser a você que estive na zona sul do Rio de Janeiro, isto pode ser verdade tanto se eu tiver visitado o Corcovado como Copacabana, apesar de estarem a mais de 5 quilômetros um do outro. Eu espero que essas dúvidas não sejam suas, mas de alguém que postou na internet, pois, como você pode ver, quem levantou essas dúvidas está mais a fim de encontrar aquilo que nós chamamos de pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo. Está mais a fim disso do que de buscar sinceramente o que irá acontecer se ele morrer hoje. Eu desejo sinceramente que não seja você o autor dessas supostas contradições, mas que seja apenas curioso em aprender e saber como elas poderiam ser resolvidas. Mas agora eu sugiro que você pegue sua Bíblia e passe a lê-la para saber da vontade de Deus para você. Pode ter certeza de que a sua leitura será muito mais proveitosa.